Bem-vindos. Então, me apresento, eu sou Joaquim Gimenez, sou o diretor das plataformas digitais do Grupo DNA. Estou aqui com a Aline Borsato Lopreto, tá? Ela, especificamente, é HR Transformation Manager da PepsiCo, tem muita experiência e liderança na indústria de alimentos e bebidas, tem trabalhado com gestão de equipes multidisciplinares e multigeográficas também, né, na região da América Latina toda e no Brasil. As suas habilidades em consultora de RH, análise de mercado, ela gosta muito de dados, tá? A gente vai perceber isso ao longo da nossa sessão aqui. Trabalha também em projetos de transformação, desenho organizacional, remuneração e benefícios. Ok? Obrigado, viu, Aline, por participar. Obrigada, eu, pela oportunidade. Ótimo, obrigado. Temos também a Isabel Ramos, Senior Manager de Talent Acquisition, tá? Na PepsiCo também, uma profissional com mais de 15 anos de experiência em recursos humanos na indústria de bens de consumo, fast moving consumer goods. Tem passado por todos os subsistemas da área de RH, eu brinquei com ela. São muitos subsistemas, cada vez tem mais, inclusive, né? Então, mas ela trabalhou como HR Business Partner, então tem uma relação aí com a maioria, se não todas, na verdade, subsistemas da área de RH, com a experiência de gestão de pessoas, coaching, processo de transformação em RH e com a experiência em gestão de processos, projetos e change management. Vamos falar disso também. Uma última pergunta que a gente tem é bastante sobre transformação das pessoas, né, nesse novo cenário de transformação digital que a gente está vivendo. E por último temos Janaína dos Santos também. Obrigado por participar desse movimento de negócios da Citel Group. Ela é formada em gestão de negócios digitais, tá? Então tudo a ver também com o que a gente vai falar hoje, transformação digital e gestão de pessoas, né? Com ênfase em liderança e responsável pelo desenvolvimento de projetos comerciais de estratégia pedagógica. Então, tudo que é treinamento, desenvolvimento, e também vocês vão ver que ela tem aí um pezinho forte também no que é a gamificação, criando propostas inovadoras e super bem-sucedidas para tudo que é o universo de treinamento e desenvolvimento das empresas e das pessoas também. Obrigado a todo mundo por estarem aqui. Vocês querem complementar um pouco mais o que vocês fazem? Deixo aí o microfone aberto. Alguém quer falar um pouco mais, complementar o que eu já falei? Tá ótimo, Joaquim. Só agradecer pela oportunidade de contribuir com o conhecimento de todos, ganhar também do lado de vocês com as perguntas que surgirem e entre a experiência da Bel e da Janaína, que acho que vai ser uma conversa super produtiva. Perfeito. Bom, obrigado. Vamos então para os temas que a gente tem aqui para discutir, todos relacionados, claro, para a parte de transformação digital, tá? O primeiro grande tema, na verdade, tem relação com aquela porta de entrada, né, das pessoas para as empresas. Querendo ou não, nessa pandemia, as empresas foram obrigadas, na verdade, a executar seus processos de recrutamento e seleção de uma maneira 100% digital. Então, a pergunta é como a empresa se adaptou nessa gestão remota, né? Assim, até desde a entrevista que tem que ser feita através de um vídeo, né, e não ser presencial, já é completamente estranho, né? Não mais, mas era completamente estranho quando essa pandemia aconteceu. E algumas implementações feitas, vocês acreditam que vão se manter ao longo prazo? Ou quais outras novas estão surgindo aí? Como essa pergunta tem relação completa com recrutamento e seleção, então eu passo o microfone para a Isabel, para que ela possa falar para a gente desde Talent Acquisition aí, um pouco mais sobre esse tema. Isabel. Legal, pessoal, super bom começar por esse tema, que é onde as pessoas entram pelas empresas, né, a parte do ingresso mesmo, né. Como você disse, Joaquim, a gente não teve opção, né, então nós nos vimos ali naquele momento de todo mundo em casa, pensando na nossa parte administrativa, né, nossa liderança,
e a gente teve que mudar completamente a nossa estratégia. Então, no começo, nós tínhamos o nosso time de recrutamento e seleção, os nossos analistas, eles estavam espalhados por regiões e por áreas de conhecimento. Então, eu tinha analistas que recrutavam para vendas no Sul, vendas São Paulo, operações no Sul, São Paulo, Nordeste. Então, a gente se dividia por região para gerar essa proximidade, entendimento da cultura, como os candidatos se comportavam naquelas regiões. E aí, quando a gente recebeu a informação de agora todo mundo trabalha em casa na área administrativa, deu aquela travada, né? Porque geralmente a gente planeja os processos, a mudança de processo, a mudança de perfil, gerando um processo de transformação, mas naquele momento a gente se viu obrigado a mudar o nosso mindset e reorganizar todo o nosso time de atração de talentos, não mais por região e por área de conhecimento, mas sim onde está o melhor talento de recrutamento e seleção e onde ele pode agregar valor. Então, todo o time em casa, olhando para todos os processos e a gente tendo a oportunidade de acessar quais eram as skills desse time, para a gente realocar e não mais se dividir por região. Então, hoje a gente tem pessoas aqui em São Paulo que recrutam para vendas em todo o país, porque essa é uma pessoa que conhece muito bem onde estão esses talentos, quais são os nossos principais competidores, como a gente acessa e faz a atração, o engajamento dessas pessoas no nosso processo seletivo. Então, foi bem interessante, porque a gente estava muito acostumado a ter aquele one-on-one, aquele corpo com os candidatos, aquele movimento de vem aqui, deixa eu te mostrar o nosso ambiente, senta nessa cadeira, olha a nossa produção como é legal, e a gente foi para um ambiente 100% virtual. Então, a gente teve que fazer uma formação e desenvolvimento dos nossos analistas de recrutamento e seleção, dos nossos gestores para fazer essa entrevista remota. Então, era muito assim, eu olhava ali como o candidato se comportava e entendia quais eram as skills, os conhecimentos que eu queria trazer para dentro do nosso negócio e não mais. Agora, como você consegue fazer uma boa entrevista por competência através do vídeo, né? Então, a gente fez esse desenvolvimento dos analistas, dos nossos gestores e também dos candidatos. Então, a gente produziu uma quantidade enorme de materiais no sentido de como eu acesso o Zoom, qual que é o link do Zoom, eu preciso baixar o Zoom no meu celular para participar de uma entrevista, como que eu faço uma boa entrevista, qual que é o fluxo de uma entrevista? Então, a gente capacitou os nossos candidatos. Então, para cada entrevista, a gente a gente começou a enviar naquele momento, e ainda hoje a gente faz um kit de como ser bem-sucedido na entrevista. Não mais aquela questão de como você se mostra pessoalmente, mas você conseguir causar o mesmo impacto numa entrevista virtual. Esse modelo continua. Então, se você fala como é que estão os processos agora, eu vou te falar que a gente está fazendo 100% ainda virtual, né? Então, hoje a gente trabalha na PepsiCo num modelo que a gente chama de flexível, né? Então, eu não tenho dias fixos que eu preciso ir para o escritório. Então, time Acho que deu travada, voltei? A gente te ouve bem, eu estou te ouvindo bem. Tá bom. Para mim, travou um pouquinho. O time de recrutamento, ele continua 100% virtual, trabalhando de casa. Para aquelas posições que a gente precisa de um contato ou de uma experiência pessoal e não mais virtual, a gente continua fazendo a rota com o vendedor, apresentando a loja para o promotor de vendas, o operador ele vai conhecer a linha de produção na etapa final, mas todos os primeiros passos da entrevista continuam sendo de forma virtual. E isso veio para ficar, a gente não quer voltar ao modelo antigo, eu não vou redividir meu time por regiões, porque hoje eu consigo ter o melhor talento independente de onde ele mora no Brasil, né? E aí eu garanto que eu estou tendo um time que vai fazer a melhor atração dos talentos para aqui, para a PepsiCo. E falando um pouquinho de futuro, acho que tem coisas que a gente está desenvolvendo em termos de tecnologia, então a gente já começou a ter entrevista por vídeo, né? Então, você coloca ali 3 perguntas numa ferramenta, o candidato acessa, ele grava um vídeo de 2 a 5 minutos, e esse é um material que fica com a gente consegue produzir coisas em termos de encaminhar para perfis de vagas que sejam mais aderentes ao perfil daquele candidato. Então, a gente também está nessa busca contínua de melhorar a nossa tecnologia nesse processo virtual. Hoje, nós temos ferramentas de inteligência artificial que faz a leitura do candidato
do perfil do candidato, com as skills e a experiência que a gente coloca ali na nossa ferramenta para determinadas vagas. Então, é uma transformação que a gente foi obrigado a abraçar, mas hoje a gente não quer soltar, e a gente quer continuar evoluindo, porque a gente entende que a gente consegue acessar muito mais pessoas e ter os melhores talentos com esse momento virtual aí da nossa parte de atração. Legal. Posso ser o advogado do diabo? Isso aqui não estava nesse Claro. pitch, vamos fugir disso. Não, mas você falou olha, senta aqui na nossa fábrica. Puxa, eu tive a oportunidade também de ser trainee numa empresa de multinacional também de consumo massivo, e sentar na fábrica é uma experiência, uma sensação na pele mesmo, né? Que é diferente. Olha, dá uma olhada nesse vídeo, isso aqui é produção ao vivo, mesmo que seja ao vivo, através de um computador, é diferente do que você sentar ali, né, na cadeira, como você falou. Você acredita que no futuro, eu super concordo que a tecnologia vai ficar. Você acha que tem alguma coisa que não possa ser substituída pela parte digital? Eu tenho certeza que sim, né? Eu sempre acredito no movimento do pêndulo. A gente foi num pêndulo 100% presencial para um 100% virtual, e eu estou tentando encontrar o equilíbrio, né? Então, quando a gente fala do nosso processo seletivo, por exemplo, de trainee, né? Já que você trouxe esse exemplo, a gente está discutindo hoje se eu quero ir no modelo 100% virtual, porque a gente tem experiências únicas que a gente pode proporcionar para os candidatos dentro da nossa parte de operação, da nossa parte de vendas, até mesmo do nosso escritório, que está incrível, né? Então, a gente tem toda uma tecnologia, uma inteligência, uma arquitetura que foi revisitada para a gente proporcionar experiências que sejam relevantes para cada uma das pessoas. Então, no processo seletivo, a gente hoje discute se eu quero 100% virtual, porque eu acredito que uma experiência presencial faça sentido também na tomada de decisão. Então, o melhor é a gente poder desenhar o modelo que a gente quer para cada uma das nossas posições. Então, eu acredito que o mix entre o virtual e o presencial vai ser o futuro e o próximo passo que a gente vai dar agora, que a gente está mais confiante nessa retomada do modelo flexível de trabalho. Perfeito, perfeito. Bom, vamos à segunda pergunta, que tem relação, obviamente, com transformação digital e um pé um pouco depois de ter o talento já dentro de casa, né? Que seria a parte de treinamento e desenvolvimento, né? Então, Janaína, queria que você me respondesse aí um pouco qual ferramenta, qual metodologia estão sendo utilizadas hoje para treinar e desenvolver e capacitar, né? São três coisas diferentes. Esse funcionário que hoje está nessa pegada muito mais digital, tá? E não tão presencial, que vamos ver o que o futuro vai dizer, quanto vai ser de um, quanto vai ser de outro. Mas quais ferramentas você usa e metodologias você usa para esse desenvolvimento? Perfeito, Joaquim. A Isabel veio complementando muito do que hoje a gente está fazendo aqui no grupo da Citel também, né? Então, a gente, desde antes um pouquinho da pandemia, a gente já queria implementar todo o recurso, né, de contratação, de recrutamento digital. A gente também hoje trabalha nesse formato. Eu acho que a pandemia, né, olhando pelo lado bom da coisa toda, ela veio para adiantar e poder consolidar esse processo, né? E hoje a gente tem uma ferramenta que a gente usa, que é a Harvard, para poder fazer toda a parte de inteligência artificial também, como a Isabel bem trouxe, né, que eles também utilizam. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue ali consolidar os diferentes perfis, porque hoje a gente trabalha a um nível global, a gente consegue trazer pessoas de todos os locais, de todos os países, para poder estar trabalhando com a gente, né? Essa ferramenta, através das mídias sociais, através de WhatsApp, a gente tem um bot, que é a Sara, que para a gente é super conhecida. Se vocês forem no LinkedIn, vocês conseguem achar a Sara também. Ela faz as contratações, inclusive, via LinkedIn. E então ela consegue pegar e fazer toda essa experiência do colaborador, que se transforma também na própria experiência do nosso cliente.
Então, hoje, a partir do momento que a gente faz a contratação, faz o processo até de onboard, a gente tem uma ferramenta que é o nosso Hub 360, onde as pessoas, elas conhecem a empresa mesmo antes de entrar. Então, ela já tem esse pezinho dentro hoje da Saitel, né, dentro do nosso site, para identificar todas as salas, como que são as pessoas responsáveis de cada área, elas já conseguem fazer treinamentos, né, que sejam específicos daquela área, que essa inteligência artificial, olhando para as oportunidades que a gente tem de vagas e olhando para o perfil desse colaborador, consegue consolidar isso e mostrar a melhor área que essa pessoa vai poder estar trabalhando. Então, a gente consegue, dentro disso, já pegar e desenvolver esse colaborador dentro desse processo de encantamento com a empresa, dentro da questão de fazer ele sentir orgulho, sentir que já pertence, né, à empresa desde esse primeiro momento. Então, é muito forte hoje para a gente o quesito do digital, principalmente por isso, porque ele começa desde antes da contratação até quando ele já está com a gente dentro da empresa, em questão do próprio treinamento mesmo, para a gente sempre estar avaliando ali as necessidades, as dúvidas dele e tendo esse acompanhamento. Perfeito. E nesse ponto, as plataformas digitais hoje, ou as ferramentas que vocês usam, tem essa parte pedagógica que eu vejo aqui no teu resumo, né? Mas tem essa parte de poder orientar, dar feedback, se uma pessoa num treinamento digital, né? Se ele acertou ou não acertou, claro que a ferramenta pode fazer, mas o que ele errou, o que sabe, dar esse feedback, mas como é que tem ferramentas que conseguem fazer isso, ou aí já entra a pessoa, por exemplo, e aí seria o digital com aquela pessoa que também está complementada? Qual que é a melhor metodologia para o treinamento e desenvolvimento mesmo de colaboradores em relação a um ponto específico que tenha que ser aprendido, né, e capacitado? Perfeito. Dentro dessa ferramenta que eu mencionei, né, o Hub 360, ela funciona tanto como uma ferramenta de onboard, como uma ferramenta de treinamento de produto. Então, os produtos que a gente for, né, tá trabalhando dentro dessa ferramenta, a gente consegue disponibilizar cursos também. E dentro desses cursos não podia faltar gamificação, né, que é a área que eu falei que eu sou apaixonada. Então, a gente consegue desenvolver cursos, tanto na parte de e-learnings, quanto da parte de trazer um podcast, trazer um vídeo diferenciado para esse colaborador estar participando, e dentro disso, ele fazer o estudo desse conteúdo e receber essa avaliação, esse feedback, né? Dentro desse feedback, às vezes pode não ter a melhor, né, resposta se ali ele não prestou atenção. Então, a gente consegue fazer esse retorno também para ele a partir desse momento, com essa gamificação de trazer, olha, uma pontuação. Então, quanto que você está adquirindo de conhecimento, né? Trazendo uma metodologia voltada para esse conhecimento do que ele está aprendendo. Então, a gente vai desde metodologias conhecidas como 70, 20, 10, né, para metodologias ágeis, hoje que as empresas elas precisam, né, tá se adaptando para poder estar dentro do mercado ativamente. E todo esse pertencer do colaborador sendo avaliado durante essas estratégias de treinamento. Então, hoje a gente utiliza esse onboard, né, usa essa ferramenta do Hub 360, usa o nosso bot da Sara para poder estar avaliando esses colaboradores e até mesmo os clientes eles terem uma resposta mais rápida de algum gap que pode ser identificado. Porque imagina, a gente às vezes faz uma contratação de 100 pessoas. Aí, daqui a 6 meses, a gente precisa colocar 100 pessoas em sala de aula para poder fazer uma identificação que, às vezes, no dia a dia pode ser mensurado, né? Então, a Sara todo dia tem pílulas de conhecimento para cada operação, com a linguagem de cada operação, trazendo para esses colaboradores, né, diferentes dúvidas, trazendo atualizações em relação ao conhecimento que ele precisa ter ativo ali, de novidades que possam estar entrando, que possam estar surgindo, e dentro disso, ela sempre avaliando e mostrando para eles, olha, você realmente entendeu? Olha, você está com dúvida? A gente tem esses caminhos aqui para você poder tirar suas dúvidas. E, no detalhe, ter todo esse acompanhamento da gestão também, né, e de qualidade, para eles poderem estar dentro desse processo. Perfeito.
Daqui a pouco a gente convida a Sara para o happy hour também, né? Não, e olha, a gente já tem eventos aí com a Sara e alguns outros bots aqui da gente, porque ela é a Sara tem filha, Dia das Mães, lá no LinkedIn foi o maior sucesso que ela apresentou a filha dela. Então, vamos chamar a Sara para o happy hour. Legal. Janaína, tem uma curiosidade. A Sara, ela é da plataforma de WhatsApp. Qual é a plataforma que vocês usam o bot? Hoje o bot ele é usado tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais também, tá, Aline? Bacana. Ela deixou de estar somente em um local. Ela a gente brinca muito que ela é um ser vivo mesmo. Sim, todos sem os dúvida. locais, né? Nas operações Bacana, a gente tem algumas imagens dela, então o pessoal sempre vai tirar foto. Já humanizou. Mesmo, exato. Bacana. Legal. A terceira pergunta tem a ver com a avaliação, com os dados mesmo, né? Ao longo de todo o processo de transformação digital, como tudo é feito através de uma plataforma digital, todos os dados das pessoas, o tempo para percorrer um onboarding, quantas vezes acertou, quantas vezes errou, o acompanhamento também digital, que esse colaborador teve um treinamento, um desenvolvimento, toda a performance, desempenho mesmo, né, desse colaborador, ele pode ser medido. Bom, eu brinco que o mundo vai acabar em dados, na verdade, né? Tudo vai se gerir através de dados. E aí, a pergunta que eu queria fazer para a Aline é a seguinte: como você utiliza esses dados, na verdade, para fazer uma gestão, né, de pessoas? Porque o dado é o dado, porém, você também colhe a percepção do colaborador, um texto. Aí esse texto ali deve ser interpretado e misturado com os dados quantitativos. Como é que você... A primeira pergunta é, vocês também recebem o feedback do colaborador, ou do candidato, nesse caso, para poder tomar uma decisão junta com os dados que você recebeu ou não? Sem dúvida. Eu acho que antes da gente avaliar todos esses outputs e combinar essa gama de dados, a gente tem que ter dentro da cultura da organização um fator de comportamento relacionado a habilidades que nesse novo normal, elas são essenciais hoje para a gente poder lidar com toda essa tecnologia, que é o data-driven. Hoje a gente coloca isso dentro das habilidades essenciais do time de recursos humanos e estabelece uma quantidade enorme de conteúdos para poder educar todos a trabalharem de uma forma híbrida, considerando que as ferramentas elas não vão substituir o capital intelectual humano, mas elas vão fornecer dados dentro de um ecossistema que a gente vai precisar avaliar para poder entregar valor para a organização. Então, respondendo a sua pergunta, é um desafio enorme, porque dentro de tudo que a Janaína comentou e que a Bel contou para a gente está se acostumando a ler essa associação de dados para poder, no final do dia, entregar uma melhor experiência para o nosso colaborador. Então, tudo isso está sendo feito para a gente ser atrativos e conseguir não somente captar talentos, mas também retê-los através dessa leitura, né? Esse é um material muito valioso que a gente, dentro dessa jornada, dessa gestão da mudança, a gente impôs como skill obrigatório o data-driven dentro de recursos humanos e também dentro da liderança para a gente poder entregar data que seja legível, que seja entendida e que dentro do nosso ecossistema faça sentido para o negócio, porque a nossa proposta é agregar valor para o negócio, retendo as melhores pessoas e, acima de tudo, oferecendo para elas uma melhor experiência dentro da organização. O nosso EVP com o PepsiCo é muito forte, a gente não precisa falar quem a gente é, porque as marcas, elas traduzem a nossa personalidade. Então, a nossa responsabilidade nesse sentido aumenta demais, porque a gente já gera uma expectativa gigante com relação a tudo que a gente precisa cumprir internamente
para poder reter essas pessoas, e é um desafio diário. E, de novo, né, voltando ao ponto, a combinação dos dados, ela é poderosíssima, e ela só é usada quando a gente realmente sabe, dentro desse ecossistema, gerar valor para o negócio, lendo essa data. Então, por isso aí tem uma combinação de fatores interessante que a gente tem trabalhado para poder, no final das contas, gerar valor para o negócio e reter as melhores pessoas. Então, esse é um desafio enorme, como você falou. Eu me lembro de reuniões de performance, né? Que chama reunião de consistência, chama. Todo mundo tem que... E eu lembro que o desempenho ele é dado duro. Chegou, não chegou na meta, bateu, não bateu, isso é data no final, né? E se a pessoa tinha os skills. Skills você pode fazer uma avaliação psicolaboral e te dá também um dado, né? E às vezes a pessoa não tinha nem o skill, nem estava batendo a meta. E aí você fica, mas esse cara tem tudo a ver com a empresa, tem tudo para crescer. Como que eu faço para esses dados representarem a realidade? E tem o caso contrário, o cara que bate todas as metas, que ele tem todos os skills, mas tem um cara que não tem fit cultural. Então, tanto a parte de cultura, como habilidades, como motivações, tudo isso precisa ser medido para ver se e dar peso correto também a cada uma das coisas que você mediu, para ver se isso representa a realidade no final. Bom, eu trabalho com transformação digital, né? Eu trabalho com plataformas digitais com consultoria para o RH, e é muito difícil você medir isso, porque talvez uma área específica ou talvez um nível hierárquico dentro da empresa, com certeza precisa ter pesos diferentes em relação a skills, motivações, desempenho. E essa é a grande sacada, quem achar esse, como DJ, né, que vai aumentando o baixo, vai aumentando o agudo, tentar equilibrar, né, equalizar essa mágica aí, quem conseguir fazer isso é quem vai levar o bolo no final. Aí, Aline, não sei se você tem, dentro da tua experiência, como tentar fazer essa medição, né? Se para os trainees é diferente do que para o gerente, obviamente, se por área é diferente o peso que você dá para desempenho, por exemplo, para skills. É uma combinação perigosa, porque a gente começa a falar de expectativas, né? Então, quando a gente coloca dentro das nossas expectativas como empresa um comportamento e a gente associa isso um incentivo de retribuição, de reconhecimento, as pessoas elas batem na porta buscando essa resposta daquilo que a gente está esperando, já considerando que tudo isso é mensurável, que as pessoas sabem onde estão. Então, desde uma perspectiva muito madura, porque os nossos ecossistemas, eles permitem a gente ter essa transversalidade de dados, considerando toda essa combinação de fatores, o que a gente tem que trabalhar no final do dia são os exemplos práticos para que as pessoas possam seguir, continuar acreditando nisso. E isso é a nossa meritocracia, é a nossa performance, é a remuneração, é o merit increase para as pessoas que realmente demonstram o comportamento que a gente quer fixar para que essa pessoa tenha followers dentro da organização. Então, assim, é uma discussão super ampla, muito bacana da gente explorar, mas tudo que mexe com a expectativa é perigoso. Então, a gente também tem que ser muito consciente daquilo que a gente vai medir, porque a gente precisa ter as contrapartidas, né? E, de novo, vai muito ligado à cultura e à maturidade das empresas, para poder balancear muito bem essa equação. Total, total. Bom, a penúltima pergunta que a gente tem, incrível como passa rápido o tempo, né? Parece que a gente está falando assim, 5 minutos. Já passou da metade do tempo. Tem a ver com gamificação. Aparentemente, e aí uma pergunta que eu queria fazer para a Janaína, a pessoa consegue reter mais informações do que uma metodologia tradicional de capacitação, certo? Eu queria um pouco a sua opinião em relação à gamificação dentro dos processos de RH como um todo. Pode ser desde onboarding até treinamento, desenvolvimento,
enfim. Me diga aí qual a diferença entre a gamificação e o método que era tradicional de absorção de conhecimento. Eu acho que a gente fala muito na questão de ter virado a língua do colaborador, né? Então, hoje a experiência de gamificação virou a jornada de todo o negócio. O nosso colaborador hoje é do game, é da linha de precisar receber informação muito rápido e reter essa informação para conseguir fazer acontecer, e a gente precisa mensurar tudo isso que está acontecendo de forma ágil também. Então, o retorno da gamificação diante de um processo mais tradicional, ele te dá esse retorno também quanto empresa, quanto cliente, de entender, né? Olha, o meu colaborador aqui, ele está satisfeito, porque colaborador satisfeito é cliente feliz também, então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Então, esse retorno que a gamificação, ela consegue trazer, seja em pontuação, seja no engajamento desse colaborador, de olhar e falar, olha, não estou fazendo mais do mesmo, né? Ele faz algo diferente, algo que muitas vezes ele não está esperando. Então, eu falo que no processo de gamificação, que é uma área de jogos hoje, querendo ou não, que a gente rebrusca para um treinamento, ele consegue enxergar oportunidades também. A Aline falou muito, né, na questão da gente ter a meritocracia de pensar em crescer tudo. Uma das coisas que eu aprendi a achar fantástico hoje aqui na Scitel é a questão da gente conseguir também identificar que em diferentes perfis, muitas vezes a gente pode não estar olhando para um caminho que pode, através de um curso de uma gamificação, como hoje a gente traz dentro das nossas plataformas, oportunidades de crescimento também. Então, muitas vezes o nosso colaborador, a partir, né, de entender e olhar para um curso que a gente está dando, ele consegue desenvolver outras skills que para ele futuramente fazem diferença até mesmo dentro da empresa, né, do crescimento dele. Então, hoje você entra numa empresa e pensa, olha, se eu fizer isso desse jeitinho aqui, daqui a 3 meses eu vou estar no cargo tal. E hoje a gente não trabalha mais desse jeito, porque, como eu disse, é uma rotatividade muito grande, então as oportunidades elas vão aparecendo. Então, hoje, esse processo da gamificação, dentro de tudo isso, por ser a língua hoje do nosso colaborador, da gente entender as necessidades também dele, a gente não ingessa até mesmo esse processo, né? Então, diferença. Claro, total. Porém, não era assim, né? Não era gamificado o processo, o colaborador não pedia isso daí. Tem colaborador que tem 40 anos dentro da empresa, que nunca ouviu falar de gamificação. E a última pergunta que eu direciono aqui para a Bel é a seguinte: a transformação digital, querendo ou não, ela se adapta muito bem para alguns perfis dentro da empresa, para outros nem tanto. E aí, você como RH fica com aquela responsabilidade, na verdade, né, de fazer com que todo mundo entre nesse barco, de capacitar um pouco, você estava mencionando aí também, capacitar os candidatos, né, no processo de Talent Acquisition para, olha, você tem que baixar o Zoom. Isso é todo, na verdade, uma força-tarefa, na verdade, que você precisa levar para conseguir levar todo mundo para dentro desse barco. A minha pergunta para você é, quão difícil tem sido isso dentro da empresa, o fato de poder conseguir adaptar todos os perfis para essa nova realidade que a gente está vivendo hoje relacionada à transformação digital? Olha, Joaquim, assim, eu continuamente converso com o meu time, com as pessoas aqui dentro, de que a gente está vivendo um contexto de laboratório. Então, a gente se permite errar e acertar. E tá tudo bem, né? Eu acho que aqui, hoje, eu até conto para vocês, a gente tem uma cultura que permita que a gente faça isso, né? Então, é claro que sempre quando a gente desenha um processo que vai passar por uma questão digital, a gente tenta mapear todos os públicos. Mas eu não tenho a experiência de todos os públicos, né? Eu sou uma amostra da população dentro do todo. A gente captura e a gente sempre constrói olhando diferentes perspectivas. Então, os times são sempre multidisciplinares, né? Eu com a visão de RH, olhando para a área especialista. Eu trago uma pessoa com a visão de vendas, uma pessoa de operações, e a gente olha para isso. Mas, às vezes, escapa alguma coisa. Então, se algo saiu, a gente rapidamente regula,
reprocessa e faz uma amplitude para a gente conseguir integrar todos os diferentes perfis, as diferentes gerações. Então, quando eu falo de um processo seletivo, que o candidato ele precisa entrar numa plataforma e se cadastrar, eu preciso lembrar que para eu fazer uma inclusão social, eu tenho, de repente, pessoas que não têm acesso à internet. Então, como eu facilito isso? Né? Será que eu posso estabelecer uma parceria com alguma ONG ou alguma comunidade que possa facilitar esse acesso? Eu tenho hoje pessoas que a gente contrata, e são diferentes perfis, né? Para trabalhar na fazenda, na nossa lavoura, lá na plantação de coco. Ele vai plantar e vai colher coco. Tem pessoas que são analfabetos, né? Então, como eu facilito esse acesso? Então, a gente pensa nesses extremos. Hoje, a gente está entrevistando candidatos que estão fora do Brasil. Então, como que eu também consigo me adequar nesse time zone para que ele entre e faça sentido com a gente? E um ponto super importante que a gente toma muito cuidado, assim, a gente faz processos e fala muito dessa transformação digital da empresa, mas atrair um perfil digital e que está desconectado com a minha cultura aqui dentro também é um risco, né? Então, trazer uma pessoa que eu estou vendendo uma expectativa que aqui dentro ele não vai encontrar. Então, o quanto isso fica desconectado do que efetivamente eu tem. Então, é uma linha muito tênue entre skill digital e como essa pessoa me ajuda a acelerar, mas também que ela não se sinta fora desse processo, que aqui seja uma empresa, né, que está olhando ainda na transformação e ele já está à frente. Então, a gente sempre olha nesses diferentes momentos e perspectivas das pessoas que a gente tem e que a gente quer atrair, para que seja uma cultura que vai engajar todo mundo e não só privilegiar diferentes grupos. Então, é sempre o que eu disse no começo, a gente se permite errar e viver um pouco esse momento de laboratório, de testar, rapidamente aprender, né, modelar e colocar para rodar. Então, é interessante e desafiador ao mesmo tempo, não né? tenho dúvida, não tenho dúvida. Bom, para o pessoal também que está ouvindo aqui, a gente, vocês podem fazer perguntas agora também, tem a parte de Q&A aí, ou mesmo no chat, pode escrever, fiquem à vontade, vejo que temos pessoas de diferentes partes aqui do Brasil, né? Mas já também queria agradecer o tempo da Aline, Janaína, Isabel, que estão aqui com a gente nesse HR Future Summit, na verdade, onde a gente está discutindo, o futuro do RH. E nessa sessão especificamente, acredito eu, uma das mais importantes, que é a transformação digital, né, que veio e vai ficar. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, Joaquim. Obrigada, Janaína, pelo seu conhecimento, práticas muito interessantes. Imagina, eu que agradeço o convite, gente, poder compartilhar, aprender um pouquinho com vocês também. A troca sempre positiva, né? Eu acho que esse mundo digital, virtual, também acelerou muito isso e as pessoas e empresas estão mais abertas para trocar. Então, é sempre bom ouvir diferentes experiências. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Imagina. Aqui é um prazer ter vocês. Bom, e aqui não tem mais perguntas, então acredito que nada, a gente pode encerrar de qualquer forma, como a gente conversou, isso aqui foi gravado, a gente vai transformar esse vídeo, vai deixar ele disponível para todo mundo que se inscreveu também nesse evento, tá? Agradecer o tempo de vocês mais uma vez, a grande experiência que vocês trazem das empresas de vocês, da carreira completa que vocês tiveram no mundo de RH. E, bom, a gente se vê numa próxima, então obrigado também a todo mundo que participou. Obrigado e até uma próxima. Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigado. Boa tarde. Tchau. Tchau.